Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast, aqui direto da Atos Produtora. Eu tô muito feliz, o meu convidado hoje é o Bruno Rodrigues, uma pessoa que galera. Eu curto demais. E aí? Valeu, boas. Irmão. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos dar, falar bastante hoje. Isso aí. Tem cafezinho, Tem cafezinho, o papo vai longe. Isso aí, cara. Diga-se de passagem, café é excelente, hein? Muito Olha bom. Olha aí, galera. Viu só? Pelo menos você passar um cafezinho, né, Bruno? Cara, se tudo der errado, cafezinho. Tô feliz tá demais que tu tá aí. Faz tempo que eu tava pra te chamar pra gente trocar essa ideia. Nossa, e de coração, cara. Tu é um cara muito abençoado que conheci através do Nicolas, né? Grande Nicolas, que vai vir aí também, né? Multi-instrumentista. Multi-instrumentista, canta, compõe, faz de tudo. Então, Deus tem os caminhos perfeitos, né, cara? Tu não tá aqui à toa, então... Amém. Cara... Como de praxe aqui, né, cara, eu sempre pergunto pros meus convidados, né, falar um pouquinho da história, até pro pessoal te conhecer, né? Uhum. Conta um pouquinho quem é o Bruno, o que tu faz aí pra galera saber. Fica à vontade, cara, a gente tá em casa aqui. Beleza? E aí, pessoal, de novo, prazer estar aqui. Eu sou o Bruno Rodrigues, tenho 26 anos, sou casado, sou cristão de berço. Não nasci na igreja, nasci na maternidade, mas meu pastor, quando eu pego o microfone, ele já fala: Bruno, não faz essa piadinha. Não tá aqui hoje, pastorzão Luciano. Que massa. Então, cara, desde pequeno já na igreja, né? Comecei a tocar e com 9 anos de idade comecei na batera. Acho que todo músico começa na batera. Aí... Eu não comecei. Não? Não, cara. Tu já começou sendo músico desde pequeno. Bora lá. Tomara. Aí comecei na batera, fui ali tocando na igreja e tal. Meu pai sempre me incentivava, ia nos ensaios com ele e tal, tocando. E aí comecei. Eu sou de Santa Catarina, né? Lages, na Serra. Lages, cara, que massa. Aí com 11 para 12 anos, a minha família se mudou pra cá, pra Cachoeirinha. E aí a gente foi congregar numa igreja, porque foi assim: meu pai veio, ficou um ano aqui antes pra trabalhar. Uhum. E a gente ia arrumar casa e tudo mais, e a gente veio depois. E nesse período, a minha mãe orava: Deus, eu quero uma igreja perto de casa, uma igreja assim, assim, assim. Aquele tempo a gente era da quadrangular, eu quero uma quadrangular pra ir perto. E aí Deus moveu que meu pai conseguiu lá uma casa bem pertinho da quadranga. Só que era uma igreja que estava começando, iniciando, e não tinha batera. A primeira coisa que eu entrei na igreja, a igreja nova, né, conhecer... Não tem batera. Aí eu, o que eu vou fazer agora, assim? E aí muito cheguei bom. Em casa, né? E a minha mãe, o que achou? Eu gostei, mãe, mas não tem batera, né? Dela, não tem? Mas nem percebi que não tinha batera. Eu, meu chapéu, onde que nós íamos parar, né? Mas tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu tive que me reinventar, né? Aprender a tocar um instrumento, outro instrumento, né? Sim. Aí comecei a pegar gosto pelo violão. Fui aprendendo... Trocar o pneu com a roda girando, né? Tocando nos cultos, aprendendo, vendo cifra, olhando. E hoje tô aí tentando aprender ainda. Daqui a pouco nós conseguimos. Que legal, tu começou... Então tu é batera. Comecei na batera. Cara, eu não ia pensar que tu toca bateria. Na minha cabeça é violão, guitarra, sempre que eu já te conheci, né? Já, assim. Hoje em dia, cara, tipo, faz... A última vez que eu toquei bateria na igreja, eu acho que faz quase um ano já. Eu toco assim, tipo, tem 2 bateras na igreja, quando os 2 bateras não podem, que é raro um evento assim, o Bruno vai pra batera, mas bateria enferrujadinho. É que nem bicicleta, depois que tu anda... Mais ou menos. Mais ou menos, enferrugem. Não, cara, dá uma enferrujada. A cabeça não, a cabeça segue, mas o bracinho aqui, não, a mão fica durinha. Como qualquer outro instrumento, né? Sim. Então tu veio de Lages, cara, tu é natural de Lages, Santa Catarina. Dá umas 5 horas daqui, serra lá, né? Bastante frio. Terra do Pinhão. E faz quanto tempo que tá aqui mesmo? Cara, vim em 2009, 2019, 10, 21, 22. Vai fazer em janeiro agora 14 anos, é isso? Eu sou péssimo com números. Eu sou fraco de conta. 19, ainda mais agora, essa hora que a cabeça de 19, vocês já tá 21, falhando. 22, 23. Não vou falar vai dar, vai dar 14, A minha esposa ainda ela é assistente financeira. Caraca. Ela vai me dar um like nessa hora aí, não sabe fazer conta demais. Cara, daí tu veio pra cá, mas tipo assim, a família veio todo mundo, ficou alguém lá, tu tem parentes lá ainda em Laje, não? É que é dividido, né? A família da minha mãe toda é de lá. E a do meu pai toda é daqui. Então a família da a minha mãe é filha única, mas aí tias, primas, tudo de lá.
e a do meu pai toda aqui. Aí volta e meia a gente vai lá. Inclusive a minha avó mora lá, a parte de mãe mora lá, e a minha avó, a parte de pai, mora aqui. Aí a gente fica, vai lá, Legal, cara. visita. E essa questão da música aí, tá? Tu começou na batera, hoje tu toca guitarra e violão, né? Aham. Toca os dois, né? E ainda continua tocando bateria. Se tu tiver que pegar uma bateria e fazer alguma coisa, tu... Ah, um chá com pão ali. Um chá com pão, tu vai, é. né? Mas a minha pergunta é, tipo, da onde veio essa veia musical? Tem alguém na família? Meu pai desde pequeno, desde que eu me lembro, assim, acho que as minhas lembranças de infância, assim, com meu pai, as que eu mais tenho, que mais vem é ensaio, é igreja, é pré-culto, pós-culto, tocando. Ah, acabou o culto, posso tocar bateria um pouquinho? Tá, vai lá. Daí o cara faz um sonzinho lá. Que massa, cara. E tu tem irmãos, não? Tem um irmão, Tem um Eduardo. irmão. Aham. Tu é mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. Ele tem, acho que uns 20 anos, 22 anos. Quantos anos tu tá? Eu tô com 26. 26, tu tem um teu irmão mais É, novo. ele tem acho que 21, 22 anos. E toca, não? Não, ele curte a parte do som. Mais assim de mixagem e tal. Ele não toca um O lance instrumento em de si. sonoplastia ali. Exato, exatamente. É. E lá na igreja, lá, ele tá lá contigo, não? Agora ele mudou de emprego, tá um pouco parado, mas ele tá congregando lá, congregando no célula certinho. E lá ele desempenha esse trabalho nessa parte aí também. Cara, mas enfim, que nem tu falou ali, tá, começou na batera, agora hoje toca guitarra, violão, né? Tem algum outro instrumento que tu toca ou não, ou que tu arranha, assim, fora Ah, o baixo o cara faz ali, o ó. baixo o cara marca, né? Faz ali, ó. Mas eu ia te perguntar sobre, dentro do negócio da música, cara, onde é que tu tá congregando hoje? Eu tô congregando na Arca Church, em Sapucaia. É uma igreja que faz parte da rede apostólica, né? Aliançada aí com a rede apostólica. Pastor Luciano Rosa, pastora Luciane, estão à frente lá do trabalho. Tô um pouquinho mais de um ano lá e, cara, me reencontrei lá na música também. Tava meio parado, assim. Pra ser sincero, eu tava... Não tava mais... Tava meio desgostoso, assim, em tocar na igreja. Apesar de trabalhar com instrumentos, Sim. não tava muito... Mas lá eu consegui me enquadrar e reacender essa chama, assim, de tocar, de gostar de tocar, de querer tocar, de ter o prazer, né? É, cara, hoje é uma coisa, na verdade não é difícil, mas é bem importante, né? Tu tá ali inserido no âmbito da igreja com prazer, né, de estar fazendo aquilo ali. Exato. Porque acontece muito do cara tá ali e tá por obrigação, né? A gente fala muito lá em servir, né? Servir, cara. O poder que tem o servir na minha vida. A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Então, quando a gente pega esse princípio, a gente adquire muitas outras coisas, atrai muitas outras coisas, acessa muitas outras coisas para nossas vidas, né? E, cara, e foi nisso, e servindo através da música, que é a área que eu sempre amei, que sempre gostei, pude reavivar isso, né? Esse Legal, prazer de estar buscando. Pra te ter uma ideia, quando eu saí da antiga igreja, nada contra, não tem nada a ver com a igreja, com a pessoa. Sim. Não era coisa minha mesmo. Eu não tinha mais nada, guitarra, meio tava nojadão, assim. E agora, cara, é aquele prazer, parece de criança, parece que eu tô aprendendo um instrumento agora, sabe? Bah, que legal. De tipo, que legal, uma guitarra, aquele prazer de ter, de comprar as coisas. O lance do primeiro amor. mesmo, Exatamente. E foi Bah, muito cara. bom isso, né? A igreja, o pastor lá em si, o lance do servir, foi muito importante aí nessa parte. E lá só tem tu de guitarra, tem mais? Só eu, por enquanto, só eu. Tu falou é Sapucaia, né? Sapucaia. Sapucaia. Isso. E baterista tem sobrando lá ou não? Baterista tem 2, baterista. Guitarra, daí tu tem que estar lá sempre. Tem que estar lá sempre. E isso foi bom. Isso foi, tipo, Sim. voltar a tocar ali. Tem vezes que cansa, confesso, mas Sim. quando a gente faz com amor pra servir, É diferente, né? é diferente. Quando foi, eu te perguntei isso porque uma época ali no Bosque eu fiquei... Eu, o Andrei e o Anderson, a gente ficou uns 3 anos tocando só. Era batera, o Anderson no teclado e eu na guitarra. Não tinha baixo. Claro, cada instrumento faz a sua parte e a gente sente falta. Tipo, Sim. não tenho baixo. Mas desse não tem teclado. Aquela música precisava de teclado. Sim. Aí se tem violão, baixo e batera. Mas faltou a guitarrinha, né? Só que a gente ficou 3 anos assim e a gente sentia falta de ter alguém, né? E aí, Sim. tipo, às vezes eu dizia, cara, eu queria uma folguinha. Sim. Chega uma hora que, por mais que tu tá ali servindo,
Às vezes a gente se assim, seguinte, pastor, acho que domingo Aham. não vai ter guitarra aí na igreja. Exato. Como assim, né? Tipo, aí fica aquela coisa assim, o pessoal já tá desfalcado, o pessoal tá acostumado. Tu não quer ir em culto de domingo lá com violão e voz. Sim. Porque se criou muito essa questão de banda, né? Uhum. Né? Então, tipo, quando tu comentou isso, eu lembrei, bah, um bom tempo eu toquei. Daí eu achei legal que tu falou exatamente o ponto. É que quando tu sabe o motivo, né? O Exato. porquê tu tá fazendo, né? Exato. Que tu falou de servir, cara. É, e o lance, lá a parte, entre aspas, boa, é que só tem o culto no domingo, né? A gente é uma igreja em células, trabalha com células, e o princípio, a fonte principal da igreja, assim, é a célula. O que a igreja trabalha é as células. Daí, a partir das células, tem os treinamentos para formar novos líderes, para consolidar as pessoas e tal, e tem o culto de celebração todo domingo. Aí então já dá uma amenizada nesse lance assim de escala tocar. Mas mesmo assim, às vezes não adianta o cara não é de Mas ferro, o culto é só domingo? né? Só domingo. E aí as células durante a Célula semana. durante a semana. Aí tem terça, quarta, sábado. Depende, a célula O tem... célula é tipo um PG? PG. É um PG. Pequeno Mas grupo. daí na pandemia estavam fazendo tudo online. Ou continuam fazendo online agora também, dependendo. Não, agora já tá... Já Já seguiu é- o baile, aham. Já tá Bacana. presencial. Isso é uma coisa que eu acho muito triste, esse lance do PG da célula, assim. Tem gente que... Eu já ouvi de muita gente que a pessoa às vezes não gosta de ir na igreja, cara, mas vai na célula. Sim, Não exato. sei se acontece com vocês, alguém que não... Bastante. Tanto que tem gente, por exemplo, a gente tem um certo controle lá, o pastor tem um certo controle de pessoas que estão nas células, para ter um controle, questão de organização, né? E se for ver os números, né? Tem mais gente em células, nas células, do que nos cultos. Cara, que interessante, cara. Até a gente trabalha bastante. E a maioria dessas pessoas que estão nas células são pessoas novas convertidas, que estão muitos desviados, estão meio... desviado é uma palavra pesada, né? Mas Vai dizer que eu tô desviado. afastado. Não, jamais. Aí, galera. Com respeito. Olha aí. As pessoas estão afastadas, novos convertidos, e essa galera é o público-alvo, assim, da célula, né? O princípio da célula é alcançar a galera de fora, entendeu? A gente até brinca que não vamos pescar em aquário. Se a pessoa já tem Sim. igreja, deixa lá na igreja, servir na Perfeito. igreja, dar fruto na igreja. O objetivo da célula é alcançar galera que nunca foi na igreja, galera que tá magoada que a igreja não tá congregando. Esse é o objetivo da célula. E a partir disso, através dos treinamentos, sim, daí lá na frente a pessoa ir pro culto, frequentar, que também é muito importante, né? A parte da comunhão no culto, entregar algo para Deus. A Arca Church tem alguma matriz? É a nossa. É a de vocês. Isso, aham. Tipo, é da de vocês que sai outras. Ou não tem Isso. outra ainda, só tem. Ainda não tem outra. Isso que eu queria Ainda não saber. tem outra. Porque eu tenho um amigo meu, o pastor Éder, ele tá na Brado Comunidade. Daí lá também é a matriz. Ainda não tem outras. Como é que funciona lá? A igreja tem 7 anos, é uma igreja teoricamente nova ainda, né? Como é que seria o ciclo, assim, para abrir outra igreja? Eu sou o Bruno, eu tenho uma célula, sou líder de célula. O Johnny vai na minha célula, tô profetizando, terça-feira, às 20 horas. O Johnny vai na minha célula, Entendi. fez o treinamento, virou um líder, tá dando fruto na célula. Ô Johnny, bora abrir uma... Como é que é o nome do bairro aqui? É bairro Vila City. Bora abrir uma célula lá no Vila City. Bora? Ah, não, então tá, beleza, consegui ir na casa do fulano ali e tal. Beleza, o Johnny abriu uma célula. E aí, a célula do Johnny multiplicou e a minha multiplicou. E a célula foi multiplicando até que eu deixo de ser um líder de célula e torno-me um supervisor. Eu fico como supervisor ali de várias células. Aí não tem um número específico, né? Vai dos frutos que a pessoa tá dando, do preparo que a pessoa tá, de o pastor ver que a pessoa tá Sim. apta, né? Eu me tornei um supervisor. Aí, a partir do momento que saí de mim várias supervisões, o Johnny virou um supervisor, a minha esposa virou um supervisor, vários supervisores abaixo de mim, digamos assim, abaixo da minha supervisão, aí sim, daí vira uma igreja, entendeu? Mas é um processo bem... Eu ia te perguntar exatamente o tempo que leva isso. Não tem o tempo específico, vai dos frutos mesmo, né? Porque eu me lembro que na época lá dos PGs, a gente analisava muito isso assim, aconteceu uma coisa, eu vou levantar uma polêmica aqui, não tem problema. Claro. A gente tá no JohnnyCast mesmo. De entregar, às vezes, um PG, uma célula,
pra determinada pessoa, mas tu tá vendo que a pessoa não tá pronta. Sim. Mas pela questão do tipo, vamos fazer um Por negócio número. por número, falou tudo. Então, a minha pergunta pra ti é o que tu pensa quando no sentido, tipo assim, tu acha isso certo? Porque, cara, a gente tá lidando com vidas, almas ali, né? Que é o que eu entendo. E eu acho que há algo espiritual por trás de tudo isso que é o Sim, que nos leva a crer. principal. Que é o principal, exato. Então, eu via muita gente jovem assumir PG, mas o cara não. Cara, o cara não. Entendeu? Não tinha, tu via que o cara não Sim. tinha condição. Não tô dizendo que eu tinha condição, porque eu, uma Sim. época, fui líder de PG, não é isso, né? Mas a gente sabe que tem um processo, que tem um tempo de amadurecimento. Porque o cara vai levar, de repente, gente pra dentro da casa dele que tá cheia de problema, velho. Sim. E se, querendo ou não, existe esse lance da energia da gente, né? Eu vou pra dentro da tua casa, imagina, cara, tu tem que estar bem espiritualmente, tu tá trazendo gente, todo mundo tem problema. Ou Sim. não, todo mundo tá vivendo uma vida no Conto de Fadas, no Éden, não. Não. Então, se tu não estiver bem, cara, eu vou chegar um dia pra ti e vou dizer assim, tu é o supervisor da célula. Bruno, tô com Líder isso. ainda. Líder, né? É isso aí, então líder. Bruno, não, tô com isso, isso e isso. Aí vem o outro, tô com isso, isso e isso. Eu ouvia de muita gente. E uma época, eu ouvi tanta coisa, eu fui tipo assim, eu dei tanta água e não bebi que uma hora eu me senti Secou. seco, velho. Sim. E aí a falta de apoio disso pode te derrubar. Então não é uma questão de, tipo, de estar falando alguma coisa assim, uma indireta. Não, eu tô te falando Sim. coisas que a gente vê e é uma coisa que eu fico Acontece. pensando como é que tu vê isso? Tu acha que realmente tem que o pastor analisar ou o próprio supervisor vai dizer assim, não, o Johnny tá pronto pra assumir. Porque às vezes o cara acha que porque o cara fala bem ou porque o cara lê a Bíblia, o cara tá pronto. Sim. E eu não sei qual é a tua visão quanto a isso. Na visão celular, um dos maiores choques assim de crentes antigos que estão acostumados com igrejas tradicionais e tal. Tradicional que eu digo é pastor, culto terça. Igrejas não em células, para ficar Não melhor. células, perfeito. Quando eles chegam, o primeiro baque assim, que eles têm é que eles não têm tanto acesso ao pastor. Como assim não tem tanto acesso ao pastor? O pastor é inacessível? Não. Porque o foco da igreja, por exemplo, tu levou um cliente teu aqui, o Johnny tá gerando aquela pessoa. O Johnny levou um cliente teu, o Johnny levou aquela pessoa. O Johnny, então, começa a se tornar o responsável por aquela pessoa. A gente tem a nomenclatura de pai espiritual, né? Então, tu é o cara que vai levar aquela pessoa, tu é o cara que vai conversar com aquela pessoa. Óbvio, tu vai agregá-la numa célula e aí vai ter todo o suporte do líder e tudo mais. Mas a gente trabalha muito forte esse lance do discipulado. Então, ninguém melhor do que a pessoa que ganhou pra discipular, entendeu? Entendi. Que ganhou pra cuidar, entendeu? Porque é muito fácil. Tu é um cara que tá na minha célula, tu é um evangelista, tu ganhou 15 pessoas, tá? Ganhou 15 pessoas, a minha célula encheu, o Bruno e tal. Óbvio, o líder tem a sua responsabilidade. Eu vou te dar ali todo o assessoramento, não sei se existe essa palavra, mas vou te dar todo o suporte para te ajudar aquelas pessoas, todo o preparo. A gente investe nessa área do treinamento lá, entendeu? Entendi. Por exemplo, agora, a gente tá gravando agora quinta-feira, lá na igreja tá rolando treinamento de fundamentos. São 3 treinamentos. Primeiros passos pra galera que tá chegando, fala sobre os primeiros passos, batismo, Santa Ceia, o início mesmo. Fundamentos, fala um pouquinho sobre a história da igreja, Constantino e tudo mais. E aí depois liderança, que não necessariamente uma pessoa vai fazer para ser líder, mas é um pouco mais a fundo, assim, de como funciona a célula, de como funciona a igreja, fala sobre princípios de líder que tem que ter, de caráter, comprometimento e tudo mais, de alinhamento, digamos assim, para uma pessoa se tornar um pai na fé. Não significa que a pessoa vá terminar a liderança e virar um líder. Não. Mas a pessoa vai passar por esse treinamento e vai se tornar, sim, apta a ser um pai na fé, a ganhar e cuidar de alguém, entendeu? Perfeito. E a gente procura dar todo esse suporte para que justamente não aconteça isso. Sim, não vou ser hipócrita e falar que não. A gente controla, cuida de números, sim, para controle e organização. Sim. Porque, por exemplo, como eu falei, muita gente vai na célula, não vai na igreja, entendeu?
Eu preciso saber por que que essas, exemplo, 100 pessoas a mais vão na célula do que na igreja. O que está acontecendo? Por Sim, que sim. a pessoa não vai na igreja? Concordo. Ela tem alguma coisa contra a igreja? Ela tem algum trauma com a igreja, entendeu? Até para cuidar melhor. Quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha. Então a gente procura muito Verdade, a ter verdade. isso no papel também em números para ter esse controle. Mas não quer dizer que a minha célula tem 3 pessoas, já faz 1 ano que tem 3 pessoas. Mano, se tá dando fruto, a célula segue, entendeu? Não quer dizer porque a célula tem 3 pessoas, a célula vai fechar, entendeu? Entendi. Não quer dizer porque a célula tem 20 pessoas, já faz 1 ano, que a célula tem que multiplicar. Se a célula não tem um líder preparado, que tá ali andando em discipulado com o líder, com o supervisor, andando alinhado conforme a palavra de Deus, que é, que é a base, né? Não multiplica. Entendi. É porque, como eu te falei, eu vou perguntar porque é uma questão assim que... Às vezes, na verdade, o cara fica com medo de perguntar certas coisas, né? Quando se fala de religião, igreja, essas coisas, né? Mas como eu vivi nesse âmbito, Sim. eu via muito essas coisas. Eu disse, será que o pessoal também leva assim ou não? O que dentro falou, tem um preparo, tem uma supervisão, tem um tempo, né? Porque querendo ou não, cara, eu me preocupo e eu acho que... Tu já tem filho, lembra? Tem filho, Também né? 7 anos. Eu não tenho filho ainda, mas o meu filho vai nascer, cara. Quem vão ser os pastores do meu filho? Exato. O pastor Éder sempre me disse isso, sabe? Com o que a gente tá alimentando a geração, cara? Porque eles vão... Aquele carinha ali que tu tá falando blá, 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 que tu tá olhando lá na igreja, aquele piazinho, ele pode ser o futuro pastor do teu filho, velho. Exato. Ele pode ser o diácono, ela pode ser a diaconisa e assim por diante. Então, com que alimento, né, a gente tá alimentando? E às vezes a gente vê o pessoal bem longe de ser puro e santo, não é isso aí que eu tô falando, Sim, né? sim, eu te Ou entendo. tu entende onde eu quero chegar, eu quero que o pessoal também entenda. Essas são coisas que a gente pensa, porque daí, quando a gente vê o cara, pá, cara, isso aí, essa brincadeirinha aí não vai nutrir esse cara no dia da luta, Sim, entendeu? exato. Então eu penso assim, eu quero ir pra uma célula, pra um PG, ou pra algo assim, que realmente eu saio de lá nutrido, cara. Que daí Sim. entra onde a gente falou, pô, daí tu é bem nutrido, daí tu entra pra igreja, daí nós que somos músicos, entendemos o porquê que estamos ali, entendemos porque servimos, e aí tudo flui melhor, né? Exato. Agora, se não... Fica leve, né? Fica leve. Porque a pior coisa do mundo é tu chegar, como eu vi muitas vezes, tem que tocar hoje. Muitas vezes pra mim era fardo isso. Sim. Cara, hoje eu não tô... Mas quando é que vai virar prazer fazer? Porque ainda quando a gente não entende o que é o servir, será que se tu chegar na igreja e o cara dizer assim, o teu líder falar assim, Brunão, hoje o fulano vai tocar, o Johnny vai tocar. Será que tu vai ficar chateado ou tu vai entender que, tipo, na boa, sentei aqui, meu papel é servir, vou deixar minha guitarra lá, ou entregar a guitarra pra eu tocar? Tem muita gente que eu vejo que hoje não tem, não sei se tem esse discernimento, Sim. né, do tipo, cara, eu tô aqui pra servir. Ô Bruno, se tu pode cuidar dos carros lá, posso, tá tudo certo, mano. Sim. Não vai perder a bênção, que nem o cara fala, né? Tem uma frase que eu não me engano, não me lembro quem fala, se é o JB Carvalho ou o Abe Uber. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Entendeu? Pra gente é a base do conceito que a gente procura aplicar e principalmente praticar, né? Porque é muito fácil eu vir aqui na frente do microfone, nas câmeras, bonitinho, Sim. cenário bacana, falar que eu sirvo, que eu sou legal, cara. que eu vou na igreja, que eu tenho célula. E na prática, a minha esposa sabe, meu pastor sabe, meu líder sabe, Ele sabe. Deus sabe, entendeu? É isso aí, cara. Principalmente aplicar, né, o que a gente tanto fala. Exatamente, porque acabou surgindo, na verdade não estava nada programado que a gente fosse falar disso, mas acabou surgindo. E eu acho bem interessante esse assunto até para quem está nos assistindo, que são, na verdade, é a minha visão, cara. É uma opinião que eu dei aqui, né? Assim como tu deu a tua visão. Não é nada de regra, ou porque tem que ser assim como tu falou. Sim. A gente não é perfeito. Deus sabe, né? Exato. Não é pregar, tipo, Johnny falou que não sei o que tem que ir assim. Não, é coisas que eu vi nesse tempo todo, né? Que eu participei de células e me preocupava exatamente porque a gente tem que pensar lá na frente. Exato. Né? Um dia eu vou ter um filho, um dia eu não sei o quê. E a gente se preocupa. Mas, cara, enfim, músico, um cara que é líder de célula, né, cara? Enfim, ex-baterista, tocando guitarra e violão. Cara, eu sei que tu é luthier, né? Luthier. Tanto que, pessoal, vou fazer um merchan aqui pro cara, né? O cara é o que regula os instrumentos aqui da Atos Produtora, né? Eu não me canso de falar bem do teu trabalho, né? Todo mundo que
que sabe, os meus instrumentos são regulados por ti e vão continuar sendo regulados por Olha ti. aí, coisa Mas eu boa. queria te perguntar com quem tu aprendeu, da onde, né? Tu falasse um pouquinho desse lance da luthieria, que é um negócio muito Show. bacana. O pessoal pensa que às vezes é só lá apertar um parafuso, trocar a corda, e a gente sabe que não é assim, né? Legal, bacana essa... Vou voltar, tá? Pra falar, vamos falar bastante. Fica à vontade, irmão. Eu sempre fui um cara que quis... Eu sempre quis desempenhar algo... Eu sempre quis fazer o que eu gosto, entendeu? Isso é meio um papo meio... Parece que de mimado, assim. Não, eu sempre quis trabalhar com o que eu gosto, né? E eu fiz... Começou quando eu fazia um jovem aprendiz na Pirelli. Eu ia toda manhã, passava no Senai, e à tarde eu ia pra fábrica e eu... isso aqui não é pra mim. Aí eu conversava com os tiozão lá. Os tiozão ganhando 10 conto, 15 conto, Sim. 30 anos de empresa. Aí a minha mãe, é isso, meu filho, imagina estabilidade, não sei o que. Deu, mãe. Eu lembro um dia que eu falei pra ela, eu não me vejo dentro de uma fábrica o dia todo. E eu tava nessa busca, assim, meu Deus, o que que eu vou fazer, o que que eu quero. Acho que todo mundo passa por isso, né? E orava e buscava e olhava vídeo e lia. Lia nem tanto, né? Eu gostaria de ler mais. Mas lia um pouco e procurava. Até que um dia, o meu antigo pastor, ele pegou vamos levar o violão da igreja lá pra arrumar. Tem um luthier ali na 118, não sei o quê. Luthier na 118. Beleza, vamos lá. E aí eu conheci o Diego, da Cruz. E aí o Diego me contou a história dele. E a história dele é que um dia ele queria trabalhar muito com luthieria. E ele foi na Cherute, lá na antiga Cherute. E começou a falar lá acho que era o Francisco. Francisco. Aham. Isso. E começou a falar, quero trabalhar, me arruma uma vaga aí. E o cara corria ele. Daí ele anotava, eu quero trabalhar, me arruma uma vaga aí. Daí ele corria ele. Até que ele encheu o seu Francisco, e o seu Francisco arrumou um trabalho pra ele, ensinou ele e tudo mais. Daí eu, peguei, né? Sim. Fui pra casa, tá? O que eu vou fazer, né? Aí peguei e saí do meu trabalho que eu tava desempregado. Agora é a minha oportunidade, né? Por que eu vou... Solteiro, novo, desempregado, eu vou fazer a minha. Aí eu... dei um estalinho, eu vou chamar o Diego. Muito bom. Daí eu comecei a fazer o mesmo esquema com ele. Mas não estamos precisando de ninguém ainda. Mas qualquer coisa eu te chamo. Deu, não, beleza. Aí depois chamei ele e isso eu aprendi num livro, Pai Rico, Pai Pobre. Depois o Rafa Velar é um cara que eu sigo, ele fala muito sobre empreendedorismo e empreendedorismo digital. E falava sobre isso. O que um jovem deve fazer para trabalhar com o que gosta? O que ele falava, né? O conselho que eu daria para mim com 16 anos? Ele falava, eu iria no cara que eu acho referência no que eu quero, chegaria, ô Johnny, eu quero trabalhar para ti de graça, eu só quero aprender. Daí eu peguei e falei, ô Diegão, eu quero trabalhar assim, de graça, não precisa me pagar nada, só quero aprender. E aí, na época também ele estava iniciando, ele já tinha um tempinho, mas ele também não trabalhava só na da Cruz, trabalhava com transporte. E aí ele pegou e, não, mano, vamos lá. E aí me pagava a gasolina. Ele, não posso, não é de mim trabalhar aqui de graça, não é justo. Ele me pagava a gasolina. Lembro que na época eu ganhava 10 pila por dia de gasolina. E já era, e aprendi. E fui aprendendo. Aí comecei a ganhar 50 reais por instrumento lixado. Eu trabalhava na lixa. 50 reais por instrumento lixado. Eu lixava em 2 por mês, 3. Às vezes ele dava uns 50 a mais. E fui aprendendo, a gente foi crescendo e hoje eu sou responsável lá pelo ajuste, elétrica, montagem da Cruz. Cara. Então já quero expressar aqui minha gratidão ao Diego, a da Cruz, lugar onde eu ainda trabalho. Que legal, pertenço lá e pretendo ficar lá. Quebrei o microfone. Tá tudo certo. Pretendo ficar lá ainda por... temos bastante coisa a fazer, né, Diegão? Meu chapéu. Isso aí, cara, que massa. Luthieria é um negócio muito tri, né? E como cresceu de uns tempos pra cá, né? Eu tenho notado, assim, né? Eu me lembro que tu falou do seu Francisco, quando falava em Cherute, cara. Aí tu ia lá... lá no... Né? Eu não sei, hoje quem tá lá é o... No mesmo lugar, eu acho que é a concorrência, né? Não, é o Rodrigo. Rodrigão, né? Acho Rodrigo que são da tudo amigos, né? Não tem problema. Tá tudo em casa. Da Pace, né? Também um baita luthier. E eu me lembro que eu acho que é no mesmo lugar, porque eu tive lá, naquela época que eu fui orçar uma guitarra com o seu Francisco, mano. Era o seu Francisco, tu imagina. Tipo assim, tu falava uma Cherute, um negócio louco.
E voltando... Depois virou Ledur. Isso, virou Ledur. E aí, até hoje a gente pega ainda lá uns... Eu sou meio Ledur velhinho, né, Cheruti. cara? Deixa eu ver. Tu tá com 26? 26. Eu vou fazer 38, já são quase 12. É. Tu faz 27 esse ano? Não, fiz 26 agora em setembro. Meu Deus, eu tô ficando velho, cara. Eu não podia falar isso. São quase 12 anos de diferença. Então, tipo assim, cara... E eu me lembro que eu tive lá, assim, daí tu quer fazer a primeira guitarra... E no fim tu vê que tá longe e tal. Mas enfim, cara, é trível o processo, esse lance... Demais, Bom, demais. tu acompanha tudo lá, né? Demais. O processo de lixar, de tu pegar a madeira bruta, ver o negócio. Mas, cara, falando de luthieria, o Will mandou uma pergunta muito legal, né? Top. Sobre negócio de baixo. Qual é o tempo que o cara tem que regular um baixo, assim? De quanto tempo? Acho que a pergunta dele foi tipo assim... Eu preciso regular uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Como que funciona a regulagem do baixo e qual é a importância de... Isso em geral, mas falando especificamente de baixo, né? Excelente pergunta. Esse lance de tempo para regular é uma pergunta que a galera faz bastante. Só que ela não existe uma resposta específica. Johnny, tu tem que regular a tua guitarra, teu baixo de 6 em 6 meses, tá? O ideal é tu manter ela sempre revisada. Por quê? Varia muito de quanto tu toca o teu instrumento, entendeu? Por exemplo, a gente tem cliente que toca baile. Por exemplo, eu peguei na segunda passada a guitarra de um parceiro nosso que ele toca na noite. Baile, sertanejo, 1 hora, 2, às vezes 3 horas de show, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí arrebentou a corda dele na semana, ele foi lá, eu dei mais um tapinha. Os trastes já estavam, mano... Eu só não dei outra retífica e refiz todo o processo, porque daí ia começar a judiar os trastes e ia desgastar muito, ele ia ter que... Mas por isso que a maioria da galera do baile, que toca muito, já coloca traste inox, porque daí já não desgasta, entendeu? Sim. Aí depende muito. Se tu toca muito no sentido de muitas vezes, o teu processo tem que ser antes de um cara que toca na igreja só no domingo, toca uma vez por semana, entendeu? Aí tu tem que ter... É igual o carro. Tu tem que dar uma acompanhadinha no óleo. Tem que dar uma acompanhada, exatamente. Como é que tá as cordas? Tá oxidada. Baixo principalmente, tem que ter muito cuidado na hora de trocar as cordas. Até vai uma dica já para todos os instrumentos, mas principalmente baixo. Não tirar todas as cordas tirar todas as cordas e colocar as novas. Porque baixo a tensão da corda é muito... se eu não me engano, é cerca de 80 quilos de pressão. Então, Nossa, quando cara. tu tira todas as cordas, o teu braço está tensionado para segurar aquela tensão de cordas. Perfeito. Soltou a tensão do braço, o braço relaxa. Aí quando tu coloca as novas, a tensão de uma corda nova é mais forte do que uma corda que já está usada. Perfeito. Ela vai puxar mais o braço e tu vai sentir que as cordas vão ficar altas. Então a dica é, tira uma, coloca. Pode ser a sexta, a primeira, enfim. Tirou uma corda, colocou. Tirou, colocou. Tirou, colocou. Isso vale pra guitarra, porque eu troco as minhas assim. Vale pra tiro guitarra. A primeira, boto e dou uma pré-afinadinha. Tiro a segunda. Isso, exatamente. Vou mantendo já ela... Exatamente, pra guitarra, violão, baixo. Isso é muito importante e ajuda na manutenção. Aquela olhadinha no óleo, digamos assim. Também outros cuidados, como não deixar em temperaturas extremas, né? Muito quente, muito frio, muita umidade. Quero deixar na parede, pendura na parede, tranquilo, sem case. Um ambiente, temperatura legal ali, sem muita umidade, é tranquilo. Por exemplo, lá na minha casa, a minha casa é fria e úmida. Às vezes tá 30 graus na rua, com a casa fechada, eu tô de blusão. É muito frio lá dentro e úmido. Então, meu instrumento tá sempre na case, sempre na bag, entendeu? Sim. Esses cuidados, assim, de temperaturas extremas. Coisinhas básicas que prolongam aí o tempo pra te ajustar, né? Eu tô até dando um tiro no meu pé, que interessante que a galera leve. Mas verdade. Mas é bem esse lance aí. Quanto mais tu, digamos assim, quanto mais tu cuidar do teu instrumento, menos ele vai precisar ir pra regular. Cara, eu gosto de manter meus instrumentos regulados, até porque eu gravo aqui direto, né? Eu tô sempre usando, constantemente. Mas eu tenho uma pergunta minha pra te fazer dentro disso aí. Essa questão de que o pessoal, por exemplo, assim, eu ouço muito de, tipo, eu comprei um instrumento novo. Por que eu tenho que regular? Eu tô comprando instrumento novo. E, tipo, na cabeça de muita gente, eu comprei instrumento estragado? Porque o instrumento é novo. E aí eu sempre explico, não, que às vezes vem de fábrica, assim, meio que, tipo, uma série, né? Produção. E tem o lance que a gente sabe, da temperatura, que tu sempre comenta comigo, né? Um dia tá 30 graus, outro dia tá
5 graus, né? Então, Essa semana rolou isso. rolou isso aí. A madeira trabalha e tal, né? A gente sabe. Só que o pessoal... O que eu poderia, por exemplo, falar pro cara assim, o cara comprou um violão novo e eu digo pra ele, mano, a gente tem que... O bom é tu regular. Por exemplo, meus alunos eu falo muito isso. Cara, tá altas cordas, tem que dar uma regulada. Só que às vezes não é só a corda. Sim. Sabe que é uma regulagem geral. Sim. E às vezes pro cara, tipo, eu regulo em casa, baixei. Só que tu bate o solzão aqui, tá afinado. Tu bate na pestana, tá desafinado ou vice-versa. Né? Tipo, o que acontece de comprar um instrumento novo e sempre ter que regular? Qual seria a minha resposta como professor para explicar isso para um aluno? Tipo, pô, comprei violão novo. Mas o violão não é novo, então. Porque tem que regular, por quê? É que, na verdade, o violão ele é novo pra ti. Ele nunca teve um dono, digamos assim. Mas, até ele chegar nas tuas mãos, ele passou pelo tempo da fábrica, ele saiu da fábrica, ele passou pelo transporte para chegar até a loja. Muitas vezes ele fica no estoque de uma loja por meses, dias, semanas. Perfeito. Daí sai do estoque e vai pro mostruário, entendeu? Pega tudo isso que a gente falou de umidade, de calor, de frio. Pega tudo isso. E muitas vezes também, dependendo da qualidade do instrumento, o instrumento... Na música, como em qualquer outra área, quanto mais... O caro não significa que seja bom. Mas o que é bom é caro. Entendeu? E quanto mais barato, mais simples são as peças. Mais, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ele é um instrumento mais simples, mais inicial. E quanto mais barato, maior o cuidado que tem que ter. Então, geralmente, instrumentos mais iniciais... precisa ir inevitavelmente porque o rastilho vem alto, porque o braço trabalha, o braço é mais instável, porque o violão, por exemplo, ele é todo laminado ali, o tampo, né? A madeira do braço ele é mais instável, então qualquer mudança de temperatura, não precisa nem ser uma temperatura muito brusca, já trabalha, entendeu? O trabalhar o braço que eu digo é as cordas ficam altas ou começa a tracejar, né? Então é por isso, porque passa por várias ocasiões, lugares antes de chegar na tua mão. Diferente, por exemplo, a gente é uma fábrica de instrumentos. Sim. Tu vai tá com a tua guita engatilhada, quando tu pegar a tua guita, tu não vai precisar regular, obviamente. Porque tu vai sair da fábrica, da mão reguladinha, direto pra tua. E mesmo assim, de um instrumento novo que a gente faz, eu vou te entregar a tua guita quando terminar. Ó, Johnny, a tua guita. Daqui 30, 40 dias, traz ela de volta pra gente dar uma regulada. Sim. Porque é madeira nova, entendeu? A madeira é verde, não é verde, mas a madeira foi recém-cortada, recém-colada. Colagem pode trabalhar. Quando se trata de madeira e luthieria, a gente trabalha minimizando os erros ao máximo. Mas chega a um ponto que a gente não tem como intervir, entendeu? Porque o braço vai trabalhar um pouquinho, porque a colagem às vezes trabalha, porque um cavalete às vezes descola, entendeu? Tem bastante detalhe, É né? muito detalhe, é muita variável. A gente não consegue ter o controle de todos os detalhes, por mais que a gente cuide, tente, olhe, revise. Lá na frente, às vezes, um detalhezinho que a gente não tem controle. Aconteceu com uma guita minha, esse negócio da gente regular e ter levantado. Daí tu até disse, cara, é um negócio da temperatura, e era mesmo. Depois a gente baixou e já não levantou e... Pô, mas deixei no case, mas aqui, cara, é tudo úmido, né? No sul. Acontece. Aqui minha casa também é bem úmida. Então é como tu falou, tem gente que já se apavora. O que aconteceu? Não, isso é normal. Tem gente que fica bravo, tem cliente que leva lá. Fica bravo? Eu já falo, cara, quando pega assim, a gente dá 30 dias de garantia depois dos ajustes. Em 30 dias, independente do que acontecer com o teu instrumento. Claro, a gente leva no princípio da boa-fé, né? Que o cara vai cuidar, não vai deixar no porta-mala do carro o dia todo, 40 graus lá. Mas mesmo se isso acontecer, pode trazer que dentro desse período de 30 dias a gente arruma. Sim. Porque a gente sabe que o instrumento é... E quanto mais inicial um instrumento, a tendência de dar mais retrabalho, digamos assim, é maior. Cara, muito bem explicado. Acho que tá respondido aí pro nosso amigo no lance das regulagens das cordas do baixo, Legal, né? Obrigado pela pergunta. E, cara, é uma aula, cara. Isso aqui, gente, por favor, compartilhe esse podcast aí. Olha as dicas desse cara aí, né? De grátis, né? Que nem os outros. Hoje é de grátis. Não, cara, tá sendo... Hoje é de grátis, semana que vem é 150. Tá sendo uma aula e, cara, muito bom, porque, que nem eu te falei, eu pego muito aluno e o cara tem essas perguntas. Eu digo, cara, eu sei que vai ficar bom, mas tu tem que ter um argumento melhor, não é que tu quer vender o peixe nem nada, não. Tem que mandar ver esse nylon aqui.
Não foi tu que regulou? Tá bem ruimzinho. Tô zoando. Não, eu tenho que mandar regular. Por quê? Porque tu já tá com as cordas altas. Esse violão da minha sobrinha tá aí. E eu não consigo, cara. Depois que tu aprende a tocar num instrumento bom, bem regulado, né? Se eu comprar qualquer guitarra, eu já faço assim, é direto da guitarra da loja pra tua mão. Porque, que nem tu falou, tem todo esse lance. Tá na loja, tá parado, tá lá, tá trabalhando. É uma guitarra nova, mas tá passando pelo tempo, tá passando por tudo, a né? galera toca. O violão tem um lance que é legal sobre a altura de cordas. A altura de cordas, acho que é o que mais gera polêmica, assim, na galera. Porque uns gostam de corda alta, um corda baixa, corda média. Eu quero bem baixinho, eu quero lambendo os trastes. Eu quero sentir o trastejo. Tem outro que é um trastejinho de nada, já sente. E é um lance muito complexo. Por isso que a gente já faz o cliente testar lá na hora quando pega e vê e ajusta isso na hora se for preciso. Porque principalmente violão e nylon mais ainda, não pode ficar lambendo o traste. Porque é um instrumento acústico. Perfeito. Por mais que tu use ele plugado, ok, ficou show. Mas se as cordas estiver muito baixo, quando tu for tocar ele só acústico, por exemplo, baixei as cordas do teu violão. Quando tocou ali, ligou na mesa, ficou massa. Agora eu quero gravar microfonado. Tu vai sentir que o violão vai ficar mais xoxinho, entendeu? Ele perde o brilho, perde um pouco do volume mesmo das cordas. E o nylon principalmente. E um nylon só acústico ainda mais ainda. Eu regulei uma vez um instrumento lá na Da Cruz para um mariachi. Ele era mariachi, tocava no coco bambu, se não me engano. E tocava acústico, eles tocam acústico. Mano, cabia quase 2 dedos assim embaixo das cordas. Como é que tu toca assim? E o cara esmirilhava o violão. Ele, não, é nessa altura mesmo porque eu preciso de volume. Preciso de volume mesmo, porque eu toco acústico lá no meio do barulho. E é muito pessoal esse lance de altura de corda. E às vezes gera um pouquinho de polêmica pra galera. Eu gosto da corda mais baixa, mas também não trastejando, assim. Eu sou chato, eu sou daquele do ponto que tu falou. Mas eu vi tem um bzzzinho ali na primeira casa da primeira, né? Eu sou assim. Então, às vezes, mas eu prefiro ainda ter o som puro. Se eu tiver que abrir mão da tocabilidade, eu acho que é essa palavra? Sim. De que nem tu falou assim, cara, tu quer tocabilidade, tu quer só apertar... Conforto, isso, show de bola, só que tu pode perder algumas coisas. É que nem o lance das cordas, né? Depois que eu migrei da 010 pra 011, 011, cara, eu perdi um pouquinho de destreza, mas em compensação o som veio gordo. Bem mais. Né? Nos acordes, principalmente, né? Destaca os graves, Então, tipo assim, pro violão, beleza. Pra guitarra, eu já tô usando 010. Não uso 09, tu usa 09? 010. Eu já vi gente que, tipo, o Eduardo Danui, usa os bordões 010 e o resto 09. Só que daí são 2 regulagens daí. Não, numa regulagem tu consegue matar. Tu consegue matar, só daí só tem uma tem o lancezinho ali de ajuste e tal, mas... Cara, que massa, velho. Cara, enfim, eu quero te agradecer por tu ter aceito esse convite. Tô muito feliz desse bate-papo. Eu acho que tem muitas dicas valiosas aí pra quem vai assistir. Eu vou estar deixando o teu Insta aqui pro pessoal te seguir. Galera, segue esse cara é uma bênção aí. Tamo junto. Não é só um músico, é um cara de Deus, é um cara que tem muito conteúdo de coisas relevantes como as coisas de Deus, né, mano? Eu acho que não é à toa que a gente tá aqui trocando essa ideia. É uma amizade que faz pouco tempo que a gente tem, mas a sensação é de mais tempo. Exato. Né? Então eu me sinto privilegiado e feliz por tu estar aqui. E eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera que vai nos assistir aí, né? Que tá nos assistindo. E te agradecer, mano. Fica à vontade aí pra falar o que tu sentir no teu coração. Amém. Obrigado primeiro, quero agradecer aí pelo convite, ter aberto as portas aí. E te dar os parabéns também, porque a gente tá no meio, a gente sabe que no meio musical e empreendendo, em qualquer que seja a área, são muitos desafios, né? O cara muitas vezes tem que vender o almoço para pagar a janta, tem que batalhar. Isso aí. E te dar os parabéns porque tu tem feito um trabalho relevante aí, tem se destacado aí nessa área. E o recado, cara, que eu tenho pra galera, eu gosto de falar sobre o que eu vivo e o que eu tenho vivido ultimamente como homem, como marido, como igreja, é permanecer. Permanecer aonde? Permanecer em Deus. Vou repetir porque eu gostei na vida. Pode. É permanecer. Permanecer aonde? Permanecer em Deus. Porque a gente tem vivido num mundo que as informações são muito rápidas, são instantâneas. Por exemplo, o que eu falei de luthieria, quem estiver vendo o vídeo pode pegar o celular, dar um Google e ver se eu falei é real ou não.
E às vezes eu até escutei essa semana um termo obesidade, obesidade intelectual, porque a gente adquire muita informação, isso infla o cérebro e a gente acaba ficando estressado e gera um tanto de outros sintomas. Então, o que é permanecer? Permanecer em Deus, permanecer na Bíblia. Permanecer, né? Eu até falei para minha esposa uns dias atrás que eu quero ser cada vez mais um cara não politicamente correto, mas um cara biblicamente correto. Eu quero cada vez mais permanecer em Deus, permanecer na obra de Deus, permanecer naquilo que Deus quer para mim. E uma oração que eu faço quase que diariamente é: Deus, me leva onde eu tenho que ir e me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Muito bom. Me ajuda a estar onde que eu tenho que estar. Porque eu não quero perder tempo fazendo o que eu não tinha que fazer. E nem deixar de fazer o que eu tinha que fazer, né? Então é isso, permanecer. As coisas iniciam em Deus, são por meio dele e finalizam nele. É tudo dele, por ele e para ele. E o recado que eu tenho para deixar é isso. Você que é músico, você que é empreendedor, você que é marido, você que é pai, como pessoa, como cidadão, nós não somos nada, nós não temos nada e nós não podemos alcançar nada se não for através dele. Ele é o início, o meio e o fim, e através dele todas as coisas acontecem. Acho que é isso. Cara, muito bom. Gente, obrigado por vocês terem assistido esse podcast. Esse foi o meu amigo Bruno Rodrigues, tamo junto. Esse foi mais um JohnnyCast, até a próxima. Deus abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe, tamo junto. Isso aí.